para medir o tamanho do nosso planeta, você acha que a gente precisa de satélites, supercomputadores, toda aquela parafernália moderna, certo? Pois é, há mais de 2.200 anos, um cara provou que não precisa de nada disso. E o que você realmente precisa é de uma vareta, uma sombra e uma das sacadas mais geniais da história. Neste vídeo você vai conhecer o homem que calculou e como calculou o tamanho da nossa Terra, como os satélites fazem isso hoje. Então fique até o final para você saber tudo. Nossa história começa na maior metrópole intelectual do mundo antigo, Alexandria. No século 3 a.C., essa cidade no Egito não era só um centro de comércio, era o cérebro pulsante da humanidade. Lá ficava a lendária Biblioteca de Alexandria. O diretor desse lugar todo era um homem chamado Eratóstenes, e ele não era um simples bibliotecário, era um polímata, um gênio que manjava de matemática, geografia, poesia, astronomia e até teoria musical. Seus colegas o apelidaram de Beta, a segunda letra do alfabeto grego, porque diziam que ele era o segundo melhor do mundo em tudo. Mas como a gente vai ver, tem uma coisa que ele foi o número 1 indiscutível. Um dia, fuçando nos milhares de rolos de papiro da biblioteca, Eratóstenes topou com um relato bem curioso. O papiro descrevia um fenômeno que acontecia mais ao sul, uma cidade chamada Siena, hoje a gente conhece como Assuã. O texto dizia que todo ano, no dia 21 de junho, bem no solstício de verão, algo mágico rolava. Ao meio-dia em ponto, o sol ficava tão perfeitamente a pino que as colunas dos templos não faziam sombra nenhuma. A luz do sol batia direto no fundo dos poços mais fundos, iluminando a água lá embaixo. Foi aí que o cientista Eratóstenes percebeu algo. Ele sabia, por morar lá, que em Alexandria, no mesmo dia e na mesma hora, isso não acontecia. Uma vareta fincada retinha no chão de Alexandria projetava sim uma sombra. E é aí que entra o quebra-cabeça que mudou tudo. Como é que o sol pode estar perfeitamente a pino em um lugar e no outro não, no mesmo dia e na mesma hora? Pensa comigo, se a Terra fosse plana, como muita gente acreditava no passado e ainda muita gente acredita hoje, os raios do sol deveriam chegar em todos os lugares, no mesmo ângulo. Então, varetas em cidades diferentes deveriam fazer sombras iguais, ou simplesmente nenhuma sombra. A sombra em Alexandria e a falta de sombra em Siena eram um paradoxo, uma contradição que só tinha uma explicação possível, e ela era revolucionária. A mente de Eratóstenes, treinada para ver padrões e lógica, onde outros só viam o caos, chegou na única explicação que fazia sentido. A superfície da Terra não é plana, ela é curva. Ok, essa ideia não era 100% nova. Filósofos como Aristóteles já tinham sacado isso um século antes, observando como os cascos dos navios somem primeiro no horizonte e a sombra redonda que a Terra projeta na Lua durante um eclipse. Mas Eratóstenes foi o primeiro a perceber que essa curvatura não era só uma ideia filosófica, era algo que podia ser medido. Ele partiu de duas suposições, ambas simples e corretas. A primeira, o Sol está tão, mas tão longe que seus raios chegam aqui na Terra de forma praticamente paralela. Imagina 1 milhão de flechas vindo de um lugar muito distante. Quando chegam aqui, elas parecem estar vindo todas da mesma direção. A segunda suposição era que uma vareta fincada retinha no chão aponta direto para o centro da Terra. Parece óbvio hoje, mas essa era uma peça-chave do quebra-cabeça. Com essas duas ideias na cabeça, o mistério da sombra virou um problema de geometria pura e simples. Numa Terra curva, os raios de sol paralelos batem na superfície em ângulos diferentes, dependendo de onde você está. Em Siena, no solstício, a cidade estava bem debaixo do sol, então a luz descia na vertical, paralela à vareta, sem formar sombra. Já em Alexandria, que ficava mais ao norte, a própria curvatura do planeta fazia a vareta ficar inclinada em relação aos raios solares, e essa inclinação criava a sombra. Eratóstenes se ligou na parte mais importante. O ângulo da sombra em Alexandria era exatamente igual ao ângulo que separava as duas cidades em relação ao centro da Terra. É uma regra de geometria que ele conhecia bem.
Quando uma linha reta cruza duas linhas paralelas, as linhas paralelas eram os raios do Sol. A linha reta que as cortava era a vareta em Alexandria, estendida pela imaginação até o centro do planeta. Pronto, ele tinha encontrado a chave, agora era só usar. O plano de Eratóstenes era genial de tão simples. Se ele conseguisse medir duas coisas, o ângulo da sombra em Alexandria e a distância entre Alexandria e Siena, ele poderia calcular a circunferência interna do nosso planeta. No solstício de verão seguinte, Eratóstenes fincou sua vareta, um gnomon, no chão de Alexandria. Ao meio-dia, com o sol no seu ponto mais alto, ele mediu o ângulo da sombra. O resultado foi de aproximadamente 7,2 graus. 7,2 graus, um número pequeno, mas que carregava um segredo cósmico. Pensa num círculo que tem 360 graus. Se a fatia da pizza da Terra entre Alexandria e Siena tinha 7,2 graus, era só fazer a conta. 360 dividido por 7,2 dá exatamente 50. Ou seja, a circunferência interna da Terra era 50 vezes a distância entre aquelas duas cidades. A resposta estava quase lá, mas ainda faltava um problema, um desafio logístico gigantesco para a época. Mas beleza, como é que se media uma distância dessas em 240 anos antes de Cristo, atravessando um deserto? Não tinha GPS, não tinha carro, mas Eratóstenes tinha acesso a um recurso surreal, os bematistas. Bematistas eram andarilhos profissionais do Egito Antigo, treinados para caminhar dando passadas de tamanho perfeitamente igual. Eles eram basicamente o Google Maps humano da antiguidade, contratados pelo governo para medir terras para mapas e impostos. Eratóstenes simplesmente contratou um deles para marchar de Alexandria até Siena e contar os passos. O resultado foi cerca de 5.000 estádios. Estádio é uma unidade de medida grega e o seu comprimento é debatido até hoje. Mesmo assim, a estimativa mais comum, com base em textos antigos, diz que um estádio teria entre 157 e 185 metros, o que daria uma distância de mais ou menos 800 quilômetros. Agora, Eratóstenes tinha tudo na mão. A matemática era bem direta. Se 7,2 graus ou 1 sobre 50 do planeta equivaliam a 800 quilômetros, então os 360 graus do planeta todo seriam 800 quilômetros multiplicados por 50. O resultado, 40.000 quilômetros. E pronto, um único homem usando só uma vareta, uma sombra e o próprio cérebro tinha acabado de enrolar uma fita métrica imaginária em volta do planeta inteiro. Pare e pensa nisso por um segundo. Sem sair de Alexandria, confiando só na observação, na lógica e nos dados de um andarilho, Eratóstenes chegou a um número. Mas quão bom seria esse número? Hoje, com nossa rede de satélites GPS, sabemos que a circunferência equatorial da Terra é de 40.075 km. O cálculo de Eratóstenes, feito há mais de 2.200 anos, tinha uma margem de erro de menos de 2%. E dependendo da conversão que a gente usa para a medida do estádio, esse erro pode cair para menos de 1%, um dos cálculos mais precisos da antiguidade. É uma precisão absurda, quase inacreditável para a época. E a trajetória para medir a Terra, claro, não parou por aí. Ela continuou por séculos, com navegadores e cientistas melhorando os métodos, e hoje nos leva até para fora do planeta. Nós fomos da vareta para a tecnologia espacial. Satélites como os da missão Grace e sua sucessora, a Grace-FO, não medem só o formato da Terra, mas também suas minúsculas variações de gravidade. Esses satélites gêmeos ficam orbitando o planeta e medindo a distância entre eles com uma precisão de um fio de cabelo. Quando o primeiro satélite passa por uma área de maior massa, como uma montanha, a gravidade extra o acelera um pouquinho e a distância entre eles muda. Medindo essas alterações, os cientistas mapeiam o campo gravitacional da Terra e descobrem tudo, desde o movimento de água subterrânea até o derretimento do gelo nos polos. Outros satélites, como o GOES da Agência Espacial Europeia, usaram aparelhos supersensíveis para criar o mapa mais exato do geóide, o verdadeiro formato da gravidade do nosso planeta. Hoje, a ciência da geodésia usa uma mistura de GPS, lasers disparados contra satélites
e até observações de rádios de quasares distantes para monitorar nosso planeta com precisão de milímetros. E o legado de Eratosthenes é uma missão atemporal. Nunca subestime o poder de uma observação simples. E aí, o que você achou dessa genialidade de 2200 anos atrás? Existe algum outro feito antigo que te deixa de queixo caído? Me conte aqui abaixo nos comentários. E se você gostou desse assunto, deixe o like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho de notificações para você receber mais vídeos. Já que estamos falando da Terra, você sabe o que aconteceria se a Terra fosse quadrada? Eu fiz esse vídeo, vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Se quiser assistir é só ir lá. Aqui na tela final, como sempre, vou deixar mais vídeos interessantes como esse. Aproveite! Obrigado e até a próxima!